Espia só o que está escrito em Atos 8:1. E Saulo consentiu na morte dele. E naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Amém, igreja? Pode tomar o vosso assento, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Isto, sente no seu lugar. Eu peço toda a sua atenção agora. Isto, olhe bem dentro dos meus olhos. Glória a Deus. Igreja Santa, meus irmãos, minhas irmãs, senhoras, senhores, eu tenho certeza que cada um de vocês conhecem que a igreja foi inaugurada em Atos 2, mas não foi criada em Atos 2. Se você trazer à tábua do seu coração esse pensamento, vocês conhecem que quando um projeto de Deus se inicia na terra, se inicia porque muito antes já estava no coração de Deus lá nos céus. Você percebe, por exemplo, o próprio profeta Jeremias, quando Deus expressa que antes que o formasse no ventre ou na madre da sua mãe, Deus já havia conhecido e as nações já o tinha dado por profeta. Então perceba, os irmãos, que muito antes de algo iniciar na terra, já iniciou no coração de Deus nos céus. Na verdade, Deus só apresenta aquilo que já está no seu coração. Deus inaugura aquilo, obrigado, profeta, que já está no seu coração. Não foi diferente a igreja. Só que a igreja não é inaugurada com qualquer coisa. A igreja é inaugurada com poder, glória e com Espírito Santo em Atos capítulo 2. Só que existe um propósito muito reto e singular do porquê Deus entrega o Espírito Santo à igreja. Aos irmãos que me ouvem e guardam na tábua do seu coração agora, o Espírito Santo não veio para a terra à toa, nem sem nenhum propósito. Os irmãos conhecem, eu resvalo rapidamente, quem lá em Gênesis o Adão, ou o nosso irmão Adão, enquanto estava no jardim do Éden, recebendo a visita de Deus, toma uma justificativa de Deus acerca daquilo que Deus está colocando diante dele. E Deus, olhando para ele, diz: rapaz, eu nunca falei que você seria obrigado a comer, ou que você seria obrigado a ser santo dentro do jardim. O que Deus diz é: no dia que comer do fruto certamente morrerás. Mas Deus nunca de fato deu uma proibição, nível como quem diz: não toca porque eu não te deixo tocar. Leia com calma em casa que assim está escrito: certamente morrerás se você tocar. Em outras palavras, eu não te proíbo, mas se você quiser tocar, toca. Só que saiba a consequência do toque no fruto do conhecimento do bem e do mal. Os irmãos conhecem que Adão peca junto de Eva. Naquele momento eles perdem o relacionamento com Deus. E se o salário do pecado é a morte, e o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, a partir daquele momento o homem estava separado de Deus. Só havia uma maneira de Deus se conectar novamente com o homem. Eu trago os irmãos à memória do que Cristo fez na cruz do Calvário, porque não foi qualquer coisa. Novamente, se você ler o Jardim do Éden, você vai ver que Deus não descia em Adão, não descia em Eva. Você percebe que Deus descia no jardim à viração do dia. Então, com carinho grave que eu vou falar agora, e nunca mais se esqueça, Deus não descia no homem, Deus descia fora do homem, tentando alcançar o que estava dentro do homem. Só que nesta lógica de descer do lado de fora para tentar alcançar do lado de dentro, o homem acaba pecando e se afasta de Deus. Não é Deus quem se afasta do homem. Só que Deus entra com um plano dentro do Jardim do Éden. E Deus nunca entrou, e eu volto a repetir, para fazer um plano de emergência. Jesus nunca foi plano de emergência. Assim está escrito na Bíblia, e vai reclamar com quem escreveu quando tu chegar nos céus. Antes de Adão entrar no Jardim do Éden, ele já era o cordeiro que estava preparado desde a fundação do mundo. Não porque Deus programou Adão para a queda, mas porque Deus já conhecia o coração do homem e já preparou um resgate para o homem. Quando Deus entrega Jesus Cristo na cruz do Calvário, o que Deus está fazendo é inverter a lógica do Jardim do Éden. Olha aqui bem dentro do meu olhão, só vai comendo a Bíblia que eu estou vos falando. No jardim Deus descia fora para tentar alcançar do que estava do lado de dentro. Quando Jesus vem na cruz, após ele se entregar na cruz do Calvário, ressuscita, aponta o dedo para quem está diante dele e diz: eu vou dar uma ordem para vocês, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Só que vocês conhecem melhor do que eu, porque vocês também possuem Espírito Santo, que quando o Espírito Santo se apodera de alguém, o Espírito Santo não toma só o que está do lado de fora.
Eu vou fazer uma volta fora do texto e vou entrar dentro de missões agora. Olha para esse copo que o meu irmão acabou de colocar aqui no altar. Vocês estão percebendo que ele é um recipiente exterior, só que ele carrega algo do lado de dentro. Só que ele não foi feito para ser copo, ele foi feito para carregar água do lado de dentro. Da mesma maneira que esse copo foi feito para carregar água. Quando Deus criou Adão no jardim do Éden, formou Deus o homem do pó da terra, Vaetes, e Mirradam, e por aí vai. A mesma coisa que este copo é, vocês também são. Deus fez um recipiente de carne. Isto aqui é um recipiente de carne. Isso aqui nada mais é do que um copo. Isso aqui nada mais é do que um vaso. É por isso que quando Deus forma o homem do pó da terra, sopra fôlego na narina. Era como se Deus estivesse dizendo: pastor Jonathan Carlos, você é um vaso, você é um copo. Só que copo não foi feito só para ser copo. Copo foi feito para carregar algo do lado de dentro. É por isso que Deus sopra fôlego nas narinas. Adão passa a carregar vida do lado de dentro. Quando Jesus promete o Espírito Santo, Jesus não está dizendo que o Espírito Santo vai descer sobre e ficar só fora da pessoa. Jesus está dizendo que o Espírito Santo também vai habitar na pessoa. Ou não sabeis vós que vós sois casa, vós sois templo? Eu não habito fora da minha casa, eu habito dentro da minha casa. Se você entendeu isso do que eu estou falando, você consegue compreender que o Espírito Santo habita dentro de nós. Se você deu glória é porque você entendeu. O que eu acabei de falar, que inverteu o que estava no jardim do Éden. Percebeu que no jardim Deus desce fora para alcançar o que está dentro. Mas lá em Atos, quando Jesus promete o Espírito, era como se Jesus estivesse falando no português claro. Deus não vai mais descer fora para alcançar o que está dentro, entendeu, né, varoa? Agora Deus quer descer do lado de dentro, habitar do lado de dentro, transbordar de dentro para fora e influenciar o que está ao seu redor. Entenderam? No meio da igreja, falou olhando para a direita agora. Aqui começa missões. Nós não recebemos o Espírito Santo só para dizer que temos o Espírito. Recebi para mostrar que tenho poder. Recebi para mostrar que tenho a unção. Recebi para mostrar que tenho a oratória. Espírito Santo não veio para eu exibir a água que eu carrego do lado de dentro. Espírito Santo não veio para eu exibir o poder que eu carrego. Tem propósito com o poder com o qual Jesus veste vocês. E se isso que eu estou falando é uma verdade, também é uma emergência, igreja. Porque se tem propósito com qual poder, com o poder com o qual Jesus reveste vocês, através do Espírito Santo. Eu sei que vai doer o que eu vou falar, mas vai curar. Jesus já deu esta autoridade. No Novo Testamento, olhando para os discípulos, ele diz: eu vos dou autoridade. Vocês vão pisar em escorpiões, vocês vão beber veneno, vocês vão expulsar demônios no meu nome, vocês vão levantar morto, vocês vão fazer sinais, prodígios, maravilhas, porque vocês têm esse poder, vocês têm o Espírito Santo, vocês têm esta autoridade. O que me choca, irmãos, e o que me preocupa é se eu recebo este poder e não uso o poder que está em mim. Vou começar a pregar, vai doer, mas vai curar. Vocês conhecem que talvez não haja ausência de poder na nossa geração. Pregador, Deus tem que derramar poder. Eu posso falar de maneira clara. Nós temos tanto poder aqui hoje. Tem tanto poder esta noite nesses vasos aqui. Irmão, se manifesta um demônio aqui no meio, vai 15 voando na cabeça do demônio para expulsar ele. Tem poder entre nós, não falta poder. Se não falta poder, o que é que está faltando na nossa geração? Usar o poder que nós recebemos, carregar esse poder que nós recebemos, transportar o poder que nós recebemos. Aqui eu entro em Atos capítulo 1, verso 8. Assim está escrito no tema desta conferência. Eu vou ler novamente porque é muito forte. Verso de número 8. Vocês receberão poder, mas vocês não receberão poder só para dizer que tem poder. Vocês receberão poder para ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Tem propósito. Tu não tem poder para dizer que tem poder. Pregador, estou cheio do poder. Por quê? Porque estou marchando muito da igreja, irmão. Eu também marcho dentro da igreja. Só que o poder que para em mim, talvez não seja um poder que esteja sendo bem usado. Se o poder que tem em você só serve para te fazer marchar dentro da igreja, e olha que eu marcho, posso falar, eu marcho. Se o poder que está em você só serve para te fazer correr, voar na presença de Deus, quem sabe tu não esteja utilizando bem esse poder.
Quantos demônios tu já expulsou esse ano? Quantos caídos tu já levantou esse ano? Quanta palavra de Deus tu já pregou esse ano? Quantos afastados tu já visitou esse ano? Quantos famintos tu já alimentou esse ano? Quantos tristes você já consolou este ano? Então para que tanto poder se você ainda não gerou vida em outras vidas? Para que tanta vida se a tua vida não gera vida em outras vidas? Eu tenho um alerta para dar aqui na Assembleia de Deus, em Samambaia. Sei que vai doer, mas eu sei que vai curar. Porque no capítulo 1, verso 8, Jesus entope, promete, vou te tampar de poder. Mas usa bem o poder que eu estou te dando. Usa bem a autoridade que eu estou te dando. Não é só para você fazer um social na igreja. Usa aquilo que eu estou te dando. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso. Invadiu a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E falavam em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Eu quero chamar a sua atenção em algo aqui. Primeiro, quando o Espírito Santo enche, não enche um, não enche dois, não enche metade, não enche a maioria. E todos foram cheios. Então, com carinho, sei que dói, mas cura. Hoje eu não quero, entrou na igreja porque quis, agora é todos. Deixa para amanhã, veio para o culto porque quis, agora é todos. Não, semana que vem eu me encho. O que é que está fazendo aqui dentro então? Antes não tivesse entrado na igreja, agora que entrou, todos serão revestidos de poder. É do altar, a nave da igreja, quem está no som, quem está lá fora, quem está na cantina, quem está no estacionamento, não tem opção de escolha. Escolher-se quando levantou a mão para aceitar Jesus. Agora que levantou, é Jesus quem manda no teu nariz, é Jesus quem manda na tua língua, é Jesus quem manda no teu corpo. E se Ele quiser encher de poder, Ele vai encher de poder. Eu quero ver você tentar segurar o poder que Ele vai te revestir. Quero ver. Estou sentindo Jesus aqui. Ê, Jesus grandão, para que tu manda falar esses negócios? Segundo, revestimento de poder. É para eles já serem testemunhas em Jerusalém. Quem está olhando de fora para dentro, está olhando e dizendo que tem algo diferente neles. O que há de diferente? Estou vendo eles falarem línguas. Só que Pedro olha cheio de autoridade e diz, acabou de se cumprir, Joel. Um avivamento está acontecendo. Mas não está acontecendo para parar em nós. Está acontecendo porque Jesus tem propósito nesse mistério. A história começa a correr. Terceiro ponto dentro de Atos 2. Grave isto que eu vou falar agora na tábua do vosso coração. O Espírito Santo não entra. O Espírito Santo desce sobre. Nunca mais esqueça isto. Quem entra é demônio. Eu vou falar de novo, sei que dói, mas cura. Quem entra é demônio, porque demônio invade. Espírito Santo nunca vai invadir ninguém aqui dentro. Pregador, mas tu acabou de falar que ele vai revestir, sim. Mas se é ele quem convence, ele te convence para poder te encher. Vou usar o exemplo do copo de novo. Está vendo o copo? Se o Espírito Santo entra, era por aqui, mas aqui não tem entrada. É invasão, quem invade é demônio. Se o Espírito Santo entra, entra por aqui, mas aqui não é entrada. Se entra ou invade, é demônio e ele não é demônio. Ele desce sobre, porque sobre tem a abertura do vaso. Sobre tem a abertura do copo. Sobre tem a abertura do Jonathan Carlos. Pregador, que abertura é esta? Dê glória se quiser, irmãos. Eu tenho uma avó mineira, sou carioca, mas a minha avó é mineira daquela da roça de Minas, lá de Machado, dentro de Minas. E eu lembro de uma vez, lá no quintal da minha vovó. Vovó disse assim para mim, me ajuda, meu neto, a encher esses vasos aqui de terra. Aí eu disse, eu faço o quê, vovó? Ela disse assim, coloca a terra na boca do vaso. Engraçado, eu nunca mais esqueci que o nome do buraco que tem em cima do vaso é boca. Então me faz todo o sentido que o salmista está dizendo. Quando ele começa a exclamar acerca do que Deus diz a ele. E Deus olhando para ele. Ah, Gabriel já entendeu o que eu vou falar. Estou escutando ele murmurar aqui atrás de mim. Quando o salmista olha para Deus e Deus olha para o salmista e diz, salmista, quer receber poder? Quero. Boca fechada vai receber como? Como é que eu recebo então? Abre a boca e eu a encherei.
Pregador, está querendo dizer que eu tenho que dar glória? Poderia. E eu engataria dentro deste pensamento e desta linha teológica, e nós sairíamos daqui pipocando de poder, porém. Permita-me levá-los por onde o Espírito Santo me ordenou agora. Abrir a boca não é só para adorar. Abrir a boca é para proclamar o evangelho que está em ti. Quer poder, mas se não abre a boca para proclamar, para que tu quer poder então? Poder só enche quem abre a boca para pregar. Pregador, mas eu não tenho voz para pregar, então aprende com Jesus. Quando ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, irmão, com carinho. Se pregar, eu acho que alguém já me ouviu falar isto, fosse só abrir a boca para falar, como é que os irmãos que são mudos e não têm corda vocal iriam pregar o evangelho? Você reparou que pregar não é só abrir a boca? Tem gente que prega assim, abrir a boca. Tem gente pregando no trabalho sem abrir a boca. Tem gente pregando na rua sem abrir a boca. Tem gente pregando na escola sem abrir a boca. Ah, mas como é que eu estou ganhando alma sem abrir a boca? É só ser uma carta que possa ser lida por outros. Se é só transborda o Espírito Santo, alguém te lê e fala, quero ser igual ela, quero ser igual ele. Eu vou dar um testemunho meu aqui, para não parecer que eu estou falando da boca para fora. Cresci numa comunidade do Rio de Janeiro. Não vou falar o nome porque eu preciso continuar entrando em todas para pregar o evangelho. E tu sabe como é a guerra lá no Rio de Janeiro. Falou o nome de um, a outra não deixa entrar. Cresci dentro de uma comunidade onde eu tinha que descer a rua de papai e mamãe, curvar a esquina para poder chegar na congregação. Eu lembro que quando eu descia, pegava o violão para levar para os ensaios, botava nas costas, descia com uma Bíblia na mão, o violão na outra, minha irmã do lado, e a gente descia a rua da favela da comunidade, passava pela boca de fumo, passava por eles, só olhava e falava bom dia, boa tarde, boa noite e ia embora para a igreja. Certo dia, anos depois se passaram, alguém ligou para mim, mandou um WhatsApp, falou, varão, preciso falar contigo, eu diga. Estou pregando o evangelho, muito bom, Deus te abençoe, não sei quem tu és, vou me apresentar. Eu era um dos que estava na boca de fumo. Tu não abriu a tua boca, mas tu passou. Entenderam? Na esquerda fala olhando para a direita. E do jeito que tu passava, eu te vi e dizia, meu Senhor, se tu me resgatar e me fizer igual ele, eu prometo, eu largo tudo e te sirvo o resto da minha vida. Tá pregando o evangelho para Brasil em cima e embaixo. Ah, quem foi que disse que Deus não salva através do teu testemunho? Quem sabe que tu está passando e esteja te privando de coisas, de bênçãos, de materiais, de coisas boas. Mas talvez você esteja sendo um testemunho para alguém que te olha, só te vê passar. Tu nem abre a tua boca, mas alguém está dizendo, ô Senhor, se ela pode eu também posso, se ele consegue eu também consigo. Se ela resiste eu também resisto, se ele vai eu também vou. Esse Espírito Santo que habita em nós é o mesmo que nos usa para salvar, mesmo que tu não abra a sua boca. Quem recebeu isso que eu falei, diga glória a Deus. Só continua comigo dentro da Bíblia. O grande perigo de uma igreja que recebe poder, mas não libera o poder que recebe, que recebe unção, mas não libera a unção que recebe, que recebe azeite e palavra, mas não libera o que recebe, está em Atos capítulo 8, versículo 1, você leu comigo. E levantou-se uma grande perseguição contra a igreja. E levantou-se uma grande perseguição contra a igreja. Ah, eu não quero ser perseguido não, então flui o poder que está em ti. Pregador, por que é que se levanta uma perseguição? Lembra os locais que Jesus falou para a igreja que eles seriam testemunhas? Samaria, Judeia, confins da terra. Olha para onde a igreja se espalha na perseguição. Judeia, Samaria, confins da terra. Nada é ao acaso. Dentro da Bíblia, Atos 2 recebe poder, Atos 3 está parado, Atos 4 está parado, Atos 5 está parado, Atos 6 está repousando em Jerusalém, Atos 7 está tudo bem, eu quero mais para mim, e os outros é que esperem depois. Atos 8 Jesus dá um basta. Se não vai porque eu mandei, vai porque eu te faço ir. Não, vai doer, mas vai curar. Se não vai porque eu te ordenei, vai porque a minha mão te move. Tu pensa que a mão de Jesus move como? Com carinho? Com amor? É com love? Se move levantando Saulo em perseguições.
A igreja se espalha, mas está escrito, por onde iam, abriam novas igrejas, faziam novos discípulos, levantavam novos obreiros. Se não foi no amor, vai na dor, mas foi. Cuidado com o poder que tu recebe. Se tu não usar esse poder aonde você está, grandes perseguições podem se levantar. Eu vou abrir um parênteses dentro da Bíblia para não parecer que é heresia minha. Esmirna, uma igreja dentro da Ásia. Sabe o que é Esmirna? É Jesus quem abre a boca para falar, vai reclamar com ele quando tu chegar nos céus. Eu sei que a tua provação é grande, Esmirna. E eu sei que tu é pobre, embora seja rico. Eu sei que alguns judeus se levantaram, mas são sinagoga de Satanás. Sê fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu sei que vocês serão lançados, algum de vós, em prisões, mas resistam, fiquem firmes. Eu imagino se fosse crente de hoje em dia vendo Jesus falar isso para eles. Eu não te aceitei para entrar em prisão, não te aceitei para receber judeu que é sinagoga de Satanás, não te aceitei para receber levante, não te aceitei para receber calúnia, não conta comigo para a obra. Pois é, Jesus está olhando e dizendo, vai ter judeu perseguindo, vai ter sinagoga de Satanás, vai ter prisão. Ah, mas por que vai ter isso? Porque Esmirna não é qualquer coisa. Esmirna é uma planta. Desta planta vem um óleo puro, com cheiro e um perfume tão gostoso. Eu vou perguntar, alguém vai entender no meio da igreja, quer ver? Como é que tu acha que se tira esse perfume tão belo desta planta? Pedindo para ela, me dá teu perfume aí? Negativo. Se pega esta planta, rasga-se ela de meio a meio, bota-se ela dentro de um tonel, limpa teus pés e pisa em cima dela assim, ó. Quanto mais pisa, mais perfume ela dá. Mais perfume ela dá. Mais perfume ela dá. Mais óleo ela dá. Ai, Jesus, vai doer, irmão, mas vai curar. Eu vou perguntar aqui, alguém vai entender, quer ver? Levante a mão quem tem o óleo do Espírito Santo. Quem tem o azeite do Espírito Santo tem. Eu vou te perguntar como é que ele desceu sobre ti. Tu só levantou a mão ou teve um processo para Jesus te arrastar até esse levantar de mãos? Lembra quando doeu? Lembra quando a doença chegou? Lembra quando o carro bateu, tiro 4, te pegou, a facada quase entrou, a porta trancou, a família amarrou, a casa caiu. Aí tu veio arrebentado. Alguns vieram pelo amor, outros vieram depois que Jesus apertou, levantou a mão, recebeu óleo. Tu acha que se tira óleo de azeitona como? Pedindo? Bota aí na prensa, aperta ela. Engraçado. Quanto mais aperta, mais azeite dá, mais azeite dá. Ai, estou sentindo Jesus falar com um crente aqui. Irmão, se eu fosse contar meu testemunho, a gente ficava aqui até amanhã. Quantas vezes eu e esta Vaz que está aqui do meu lado, sorríamos passando um aperto terrível dentro de casa, ausência de recursos, ausência de amigos, e Jesus falando, calma que sou eu preparando azeite. Se eu não te apertar, não vai ter azeite. Se eu não te prensar, não vai ter azeite. Ah, por quê? Porque eu não coloco azeite em qualquer um. Se você estiver preparado para receber, eu lhe dou. Poder é para você usar, rapaz. Tu vai usar o que eu te der? Eu vou. Então receba azeite em porção dobrada aí. Já que tu levantou as mãos, é a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Estica ela para cima assim. Minha voz está esquentando. Coloca ela em forma de receber assim, crente. Eu profetizo sobre vós. Não é ouro, não é prata, não é chave, não é casa, não é dinheiro. O poder que fluiu em Atos 2 está fluindo pela palavra aqui agora. Sejam revestidos do azeite de Deus. Essa prensa não é à toa. Olha Jesus te chamando para ser revestido de glória e poder. A autoridade esta noite aqui. Eu vou deixar você dar glória. Daqui a pouco eu prego. Vou dar um gole na água aqui. Aleluia. Ai, aleluia. O propósito de nós recebermos poder é para que nós façamos algo na obra de Deus. Quem gravou isto que eu falei, diga glória a Deus. Não se canse, só vai comendo a Bíblia para onde o Espírito Santo está vos levando.
O poder que a igreja recebe em Atos 2 flui através deles. Começa a fluir tanto que igrejas se espalham. Igrejas são inauguradas na Ásia, no centro do Império Romano. Roma, que domina toda a terra conhecida, assume em certo momento, através de um certo imperador, a religião cristã como a religião oficial do império. A religião cristã se espalha por todos os parâmetros do Império Romano. Roma vai cair em determinado momento. Império Bizantino de um lado, Império Romano do outro. Mas o cristianismo continua firme. Por baixo, através da África, o islamismo tenta entrar, mas não consegue. Atravessa a Espanha, mas é derrubado e volta. Por outro lado, os mongóis tentam entrar, mas não conseguem. De outro lado, os islâmicos tentam entrar, mas não conseguem. O cristianismo resiste. O tempo vai passando. Enquanto o tempo vai passando, igrejas vão sendo inauguradas, até que há um desvirtuamento completo da palavra de Deus. A idade das trevas, aonde igrejas são dominadas por homens maus, e através do esconder da palavra de Deus, povos são colocados debaixo de jugo de homens terríveis que usavam essa espada para controlar com mão em ferro. É a idade das trevas na Europa, até que em 1500, por volta de 1500, há um espalhar da Europa, e eles começam a descobrir as Américas. Obrigado, vaso de Deus. Descobre o Brasil, a América do Norte, e se espalha através das Américas o cristianismo. Começa a evangelizar os índios, se estabelece nas Américas as igrejas cristãs, e começa a se espalhar de norte a sul. Entram para dentro da África com as igrejas, entram para dentro da Ásia. O cristianismo começa a se espalhar e se tornar uma religião ou uma fé global. Através das Américas o cristianismo se espalhou. Mas todas as vezes que o cristianismo se instala em algum lugar, Deus sempre traz um avivamento de palavra, de poder e de unção para despertar aqueles que carregam. Pregador, quando foi que despertou o primeiro avivamento? Martinho Lutero se levanta, e através desse homem de Deus há um grande despertar através da palavra de Deus na Europa. Enquanto a Europa vive um avivar de Deus, Deus começa a levantar outros homens. Olha que bem dentro dos meus olhões, Deus levanta Jonathan Edwards na Inglaterra. Ele prega uma mensagem tão terrível, pecadores na mão de um Deus irado, que Deus faz um avivamento na Inglaterra. Os historiadores acreditam, e vai comendo esta história e esta Bíblia, que por causa desta mensagem de Jonathan Edwards, a Revolução Inglesa não aconteceu, assim como aconteceu na França. A Revolução Francesa arrebentou a França. Foi a Revolução Francesa, guerras napoleônicas, Guerra Franco-Prussiana, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e a França sempre no palco de tudo, porque rejeitaram despertar da palavra. Deus enviou missionários até a França, e eles escolheram o iluminismo e disseram: nós não queremos fluir o poder que temos, nós não queremos pregar o evangelho, vamos colocar o homem no centro de tudo. A história você já sabe. Enquanto isso, na Inglaterra, o homem se levanta e fala: Deus quer usar vocês, despertem, acordem para fazer a obra. Era tanto poder dentro daquela igreja que as pessoas subiam pelas paredes dizendo: por favor, para de pregar, homem de Deus, parece que o chão vai abrir, o inferno vai me engolir. Eu vi que eu não era crente de verdade, não. Eu quero me reconciliar com Jesus agora. É tanto poder que Deus pega do fogo que está na Inglaterra, leva para a Rua Azusa, acende a Rua Azusa nos Estados Unidos, enquanto lá acontece um avivamento tão grande. É tanto poder que Deus derrama, que a história conta que o chão de madeira da igreja rachou de uma ponta a outra de tanta glória que Deus derramou. Era tanto poder, irmão, que eu estou suando igual cuscuz na panela para pregar para vocês, não é? Lá não precisava nem o pastor suar, era só ele dizer: Jesus está aqui. Era 5 dias de culto sem parar, ninguém conseguia sair da presença de Deus. Era só ele dizer: o Espírito Santo está aqui. Quem pisava na porta era curado de enfermidade. Era só ele dizer: Jesus está aqui. Quem passava na rua caía endemoniado, era curado na hora. Era muita glória, era muito poder. Eu vou perguntar, o que me responde: acha que esse poder mudou? Acha que essa glória mudou? Não mudou. Do fogo que Deus tirou da Inglaterra, através do que veio de Atos 2 pela Europa, entra dentro dos Estados Unidos. Todas as vezes que Deus toca uma nação com avivamento, essa nação se torna uma potência global. Inglaterra foi tocada, Império Britânico. Estados Unidos foi tocado, Império Norte-Americano, que domina o mundo. É assim que se fala. Deus pegou o fogo que estava na Rua Azusa,
entrou para dentro do Brasil, inaugurou-se a Assembleia de Deus, se espalhou de norte a sul do Brasil. Lá se vão mais de 100, quase 200 anos. Aí vem tu, sai da tua casa cheirosa, bonito, arrumado, vem para dentro da samambaia, senta no banco e diz: é mais um dia da conferência. Não é só mais um dia da conferência, é um reflexo do que aconteceu 2.000 anos atrás, que veio atravessando a Europa, pega a Inglaterra, desce nos Estados Unidos e vem para dentro do Brasil. A pergunta que eu te faço é: tu acha que agora que o Brasil se tornou, e isto aqui não é dado inventado, isto aqui é dado do governo, a maior nação cristã da face da terra, acabamos de passar os Estados Unidos da América. O Brasil tem mais cristão do que qualquer outra nação da face da terra. E lembre o que eu falei: todas as vezes que Deus instala o cristianismo em uma nação, Ele traz um despertamento de poder e avivamento. Eu oro para vocês com esperança, porque está muito próximo disso aqui acontecer. Existe um avivamento para chegar no Brasil. Muitos não acreditam e dizem: pregador, isso aí não vai acontecer não. Mas espera aí, o que é avivamento para você? É marchar na igreja? É pular, rodar, sapatear, que eu gosto muito? É correr, voar? Avivamento tem que fluir de dentro para fora. Se o avivamento para em nós, não é avivamento. Se o avivamento muda o quadro de uma nação, esse é um avivamento legítimo. Só que só tem um jeito de avivamento acontecer: quando a Inglaterra e a igreja inglesa foi pressionada, fluiu azeite, avivamento aconteceu. Vai doer, mas vai curar. Quando a igreja americana viveu um tempo de terror, de esfriamento total, foi pressionada, azeite fluiu, avivamento aconteceu. Estou olhando para soldados e soldadas de Cristo aqui esta noite, valentes que ainda não desistiram do evangelho. Quantos já largaram Jesus no meio da caminhada? Se preparem, porque o que eu tenho a falar a vós não é que a porta vai abrir, que a chave vai descer, que ouro e prata vai entrar no seu bolso, até porque Deus é o dono do ouro e da prata, mas Ele não dá além, Ele dá o suficiente. Não é que o carro vai chegar, que a casa vai chegar, não tem mais tempo. O que vai acontecer agora, antes do toque da última trombeta, é Deus tirar azeite da azeitona. Estou sentindo Jesus falar com gente aqui. Se eu fosse tu, começava a derramar minhas lágrimas, era agora. Se eu fosse tu, começava a chorar na presença agora, pedindo misericórdia, porque a prensa do Senhor já está pronta. A igreja brasileira vai ter que dar o azeite que Ele diz que dá. Ele não plantou vocês à toa aqui dentro de Brasília, não me plantou à toa dentro do Rio de Janeiro com a minha igreja, não plantou outras igrejas à toa em todos os estados. É chegado um tempo de Deus passar em revista no Brasil assim, ó. Com uma peneira na mão e uma prensa na outra. Só vai ficar quem é azeitona para espremer o seu azeite. Só vai ficar quem é Esmirna na presença dele. Eu não posso te prometer ouro e prata, porque eu não tenho. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda em missões. Eu estou sentindo Ele aqui. Que é macia, catarra, faua. Quem é que leia? Tamanaracatúria. Jesus nos ajuda a passar este tempo. Nos ajuda a suportar este tempo. Quantos estão priorizando as coisas terrenas? Quantos estão priorizando a matéria? Estão priorizando a bênção que Deus dá e se esquecem do que Deus falou para Abraão: eu não te dou bênção, se tu a própria bênção. Eu vou falar de novo isso daqui. Eu não te dou, rapaz, se tu é a própria bênção. Ei! Mas quantos estão na palavra de Paulo a Timóteo, que nos últimos dias, não suportando a sã doutrina, amontoariam mestres a si, e teriam comichões nos ouvidos, não mais ouvindo a verdade,
mas dando vazão a falsas fábulas e fábulas e histórias vãs. Vê se não é esse tempo que estamos vivendo. Pessoas que buscam o que querem ouvir, não o que precisam ouvir. É tão fácil, é só jogar na internet e tu ouve o que tu quer. Está preparado para ouvir o que precisa? Hoje eu não posso entregar o que tu quer. Hoje eu preciso entregar o que Jesus mandou, porque é o que tu precisa. Desperta tu que dormes, porque o toque da última trombeta está próximo. Estou sentindo Jesus despertar crente aqui. Quantos priorizam mestres da prosperidade? É errado, pregador? Não. Mas se coloca a prosperidade antes do reino. Se coloca o coach antes do evangelho. Se coloca a tua vida antes das próximas vidas. Que amor é esse que tu tem por missões, que não entrega a tua própria vida pelas outras vidas? Como diz um antigo hino que eu louvava muito. Hoje, como tudo é moda, já saiu de moda das igrejas. Mas o antigo hino que dizia: para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que outros possam sorrir, vale a pena chorar. Para que vocês possam viver, valeu a pena eu ter sacrificado muita coisa lá atrás para estar falando isso aqui para vocês hoje. Eu vou falar algo aqui, se eu chorar, irmãos, não me tenha por emocionado, não. Mas se um culto a qual nós participamos, é que este culto seja um divisor de águas. Se o culto a qual tu recebe poder para em você e não flui lá para fora, então que poder é esse que tu recebe dentro de um culto? Eu lembro de uma conferência missionária que eu fui pregar no Rio de Janeiro. Foi tudo tão lindo, foi tudo tão belo, bandeiras espalhadas, todos emocionados, os pastores e missionários se chegaram de longe, os irmãos reunidos. Eu comecei a ministrar a palavra de Deus. Deus renovou a igreja com poder de glória. Lá no final da igreja, eu comecei a chamar quem quer aceitar Cristo como Salvador. Ninguém vinha. Lá do final uma mão se levanta, vem aquele senhor com a roupa toda esfarrapada pelo meio da igreja, era um mendigo. Ele levantou as mãos e falou: eu quero aceitar Jesus. Ele levantou as mãos na frente da igreja. A igreja se emocionou, chorou e falou: olha, Jesus está salvando o mendigo, vamos orar. Oramos por ele. Depois que nós oramos, os pastores me chamaram, começaram a conversar, dizendo: que bênção, que glória, rapaz, que poder, que unção, que graça. Aquele mendigo se achegou e eu ouvi a conversa dele com alguém que estava entre os irmãos. Ele se achegou para um irmão que estava parado do meu lado e disse: eu estou com fome, tem alguma coisa para eu comer e um dinheiro para eu pegar um ônibus, porque eu quero ir até um lugar aonde eu possa me tratar. Eu não tenho mais família, perdi tudo. E aquele irmão disse: infelizmente nós não temos comida aqui agora na igreja e nós não podemos lhe dar nenhum real, porque nós estamos com pouco dinheiro. Ele despediu aquele mendigo de mãos vazias, e eu ouvindo junto da minha esposa, até ela aqui de prova. Depois ele virou para mim e disse assim: está aqui a tua oferta, pregador, é muita glória, Deus continue te usando. Na mesma hora o Espírito Santo olhou para mim e falou assim: vai deixar isso acontecer? Vai deixar cair por terra tudo que tu pregou? Ou vai fazer a obra agora aí? É só da boca para fora ou você vive mesmo, rapaz? Aí eles disseram: Jonathan, vamos embora para o restaurante. Eu, restaurante nada, preciso ir para casa, estou com pressa. Eu peguei a minha esposa e disse: vamos embora sair. Saímos da igreja, agradecemos os irmãos. Quando nós estávamos descendo a rua, aquele rapaz mendigo estava descendo desolado, errante, sem saber para onde ia. Eu chamei ele e disse: vem cá, rapaz, junta aqui, vamos embora ali na esquina. Eu e minha esposa pagamos o lanche para ele. A minha esposa disse: fica aqui, nós não moramos longe daqui, eu vou buscar roupa do meu marido, eu vou buscar coberta, a gente vai te dar. Ele disse: não, não precisa não, eu só preciso de um dinheiro de passagem, porque eu quero mudar de vida. Eu vou para tal lugar, tal endereço, chego tal hora, se quiser ir me procurar, pode ir lá que eu vou estar lá. Eu olhei para ele e disse assim: precisa não, rapaz, o Espírito Santo já testificou em mim que o que tu está falando é verdade. Pega a minha oferta toda, leva para tu, faz o que tu quiser e precisa fazer. Botei na mão dele, ele foi, pegou o ônibus, desapareceu. Depois de muito tempo voltei naquela igreja para pregar. Um dos jovens se levantou, veio falar comigo no final do culto e disse: ninguém vai ter coragem de falar, rapaz, então eu vou falar. Lembra daquele mendigo? Eu disse: eu lembro. Certo dia, entrou uma pessoa
Entrou um homem dentro desta igreja, alinhado com paletó, terno e gravata, a Bíblia na mão, cabelo cortado, barba bem feita, sentou no banco. Alguém olhou para ele e não reconheceu, mas eu reconheci. No final ele levantou e disse: aonde está aquele pastor magrinho que eu quero agradecer a ele? Eu fui para o centro de recuperação, Jesus me levantou, recuperei a minha família, arrumei o emprego, estou trabalhando, estou pregando o evangelho, porque alguém acreditou e fez missões na minha vida. Já que tu esticou a mão para o alto, estica ela gostosa aí, crente. É para isso que Jesus está te chamando, não é da boca para fora, é para viver missões, que esse poder possa fluir na sua vida. Eu vou deixar tu dar glória, daqui a pouco eu prego, daqui a pouco eu prego, daqui a pouco eu prego. Rema aí, tá ela aqui de prova. Se calma. Tá aí, tu remaia. Tô sentindo Jesus aqui. Que vontade de sair correndo, Jeová. Varão de mistério. Ei! Eu me lembro quando, junto do meu amigo pastor João Pimenta, lá no Rio de Janeiro, nós saímos de um congresso de missões na igreja e vimos um homem largado no meio da rua pedindo ajuda. Eu olhei para o pastor João Pimenta e disse: pastor João, para que pregamos tanto se não colocarmos em prática agora? E o homem: me ajuda, só uma ajuda. Pastor João olhou para mim e falou: fica tranquilo, meu filho, já estou ligando para vir um carro aqui, a gente vai mudar a vida desse homem através do Espírito Santo. Hoje esse homem está curado para a glória de Deus, pregando o evangelho. Que evangelho é esse que para em nós para nós, de mim para mim? Se não for para levantar outros, para que tanto poder, glória e unção? Para que tanta beleza nas palavras? Para apenas mostrarem que sabemos falar? Não. Deus não te deu para tu mostrar que sabe, Deus te deu para tu levantar outros. Ah, mas eu não tenho coragem de falar. Mas tu tem a tua família para evangelizar. Ah, mas não sei aonde começar. Tem teu trabalho, tem a tua rua. Não sei falar, lembra que eu preguei? Só passa cheio do poder do Espírito Santo. Se alguém gritar ajuda, se não gritar tu já está evangelizando. Só de ser fiel a Deus. Já que tu levantou as mãos, é a primeira vez que eu estou te pedindo estar aqui nesse culto. Já que tu levantou, segure a mão de quem está do teu lado aí. Me dê só esta chance. Terminei de pregar agora. Segura as mãos de quem está do seu lado. Eu não pedi isto à toa. Tu não lembra de Paulo dizendo para Timóteo: desperta o dom que está em ti, rapaz. Eu tenho dom, tem, só recebeu porque eu toquei a minha mão em ti. Não é jargão de pregador, não. Quando tu pega na mão de quem está do teu lado, algo acontece. O que acontece, pregador? Para que tanta vida se a vida não flui? Eu sei que a gente não está lá fora para pregar. Então já vai começar aqui dentro da igreja agora, quer ver? Só sai vazio quem quer. Mas quem quer poder, vai fluir de um para o outro agora a vida que tu tem. Deixa Jesus te transportar para outra aqui agora. Quem entrou fraco vai sair valente, Gabriel. Quem entrou triste vai sair alegre, profeta. Teia hakatokeia. Quem não fala em línguas há muito tempo, sede renovada agora. Receba a porção dobrada do poder para fazer missões. Línguas estranhas estão tomando conta do ambiente, poder e glória. Terrequeia racia, cadaia rafaua, teme reia. Pode deixar a lágrima rolar. Deixa Jesus te quebrantar do lado de dentro. Quanto tempo tu não chora mais? Recupera a dracma que está perdida. Deixa Jesus te encontrar aqui agora, ó. Ó. Canaui requeia raci. Cataua rapataracatá. Teme requeia. Varão de poder e glória. Eu quero te convidar a fechar teus olhos sentados mesmo.
Que é que tu vai fazer? Vai ficar do mesmo jeito ou vai despertar na presença? Se tu vai despertar, varoa, se tu vai despertar, varão, receba poder e glória agora. Sede cheios para pregar, sede cheios para expulsar demônios, sede cheios para ganhar alma, sede cheios para levantar quem está caído. Eu vou deixar tu ser renovada agora, renovada agora, renovado agora. Catacote repataracata, quei requeia, tal e xiquite repataracataua. Ei! Se vocês me autorizam, eu posso parar de falar o português só um pouquinho? Eu senti na alma de orar em línguas estranhas. Quem tem a interpretação, interprete na alma. Quem tem línguas, ore em línguas comigo agora. É um clamor da alma da igreja, Senhor. Quem que refaia? É lágrimas da nossa alma. Invade esta casa com poder e glória. Keia, rataua, keteia, hauikiteketekatoketeia. Aonde tiver um crente disponível, keleia, rassúria, keteia, rataua, refaia. Enche ele, enche ela agora. Requetecote, refacoteia, ratoquetequeia, raturiquite, ramauassi, refaia. Quem tem língua, cante em línguas agora. Keia, raua, reia, catoque, renuquiteia. Tem uma coluna de fogo no meio da igreja. Teia, ratacote, refa, renitia, rauiquiteia, ramanacataua, remaiquite. Quem é de guerra, vem pra guerra agora. Quem é de peleja, vem pra peleja agora. Teia, raia, quequiteia, hanugite, remaiacia. Aleluia. Amanaiahakawa. Eu quero convidar quem está sentado. Se coloque sobre seus pés em nome de Jesus. Fique de pé, igreja. Pode deixar tua alma chorar, pode deixar. Não é vergonha chorar na presença dele, não. Vergonha é roubar, traficar. Vergonha é fazer coisa errada, adulterar. É chorar para ele. Dá para nascer alguém que me convença que chorar na presença dele é vergonha. É honra tu poder estar chorando aqui dentro. Lembra quando tu chorava na mão do diabo porque ele te quebrava de todo lado? Hoje tu chora porque é o Espírito Santo quem lhe move aqui. Eu quero fazer um convite santo esta noite. Eu não sei como tu entrou, mas eu sei como tu pode sair. Esse convite é para não cristão, pastor? É para crente também. É para cristão também. E os dois convites giram em torno disso. O primeiro: se tu é crente, diz, tá bom. Tô na igreja, tá bom. Tá, não é ser. Estar na igreja não é ser igreja. Não, mas eu tenho a roupa, gravata, terno, saia. Que bonito. Eu também tenho. Mostra a tua gravata na porta do céu para Jesus ver se entra. Tu tem que nascer de novo. Pregador, mas eu já sou crente. Então sede renovado esta noite. Eu quero fazer um convite. Se há alguém afastado dos caminhos de Deus, ou se é crente, mas precisa renovar a aliança com Jesus. Pregador, eu quero, faço o que? A oportunidade está aberta. É só levantar as suas mãos para o meu mestre, e eu apresento o seu nome diante dos céus agora. Existe uma primeira pessoa, Cristo, que queira reatar a aliança. Para eu saber quem tu é, balança a mão assim se você quer. Vamos fazer melhor. Se você levantou a mão porque quer reatar a aliança com Jesus, se tu tem coragem, sai do seu lugar, vem aqui no altar agora, que eu quero orar pela sua vida. Eu quero te apresentar diante de Deus.
Aqui vem a primeira pessoa, Cristo, pastor José. Abraça ele, meu irmão. Vem com ele. Estou esperando a segunda pessoa, Jesus, agora. Que sabe que não é mais o que tinha que estar sendo. Quem sabe você é uma dracma perdida dentro de casa. A segunda vida chegou. A terceira vida chegou. A quarta vida chegou. A quinta vida chegou. Eu estou esperando a sexta vida então. Aleluia! A sexta vida está chegando aqui na minha esquerda. Estou esperando a sétima vida então. Eu sinto ele aqui. Aleluia! Aleluia! A sétima vida acabou de chegar aqui à minha esquerda. Eu estou esperando a oitava vida agora. A oitava acabou de chegar. A nona está se aproximando no meio da igreja. A décima onde está agora? Ei! Eu sinto ele aqui. Que rei arracia. Olha a décima vindo aqui na minha esquerda. Quem tem glória, abre a boca e dê glória agora. Festeje com os céus agora. É que mais uma está se chegando. Ah, não é? Ela é a décima, pastor. A décima está chegando no corredor da igreja. Estou esperando a 11ª agora. Aonde está a 11ª vida, Cristo? Aonde está você? Aonde, minha amiga? A 11ª está aqui na minha direita. Aonde está a 12ª agora? Aleluia! 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 Eu sinto ele aqui. Quem sabe tu está dentro da igreja, mas seja uma dracma perdida. Hoje Jesus te acha aqui dentro. Quem sabe você está fora, mas é uma ovelha perdida. Eu acho que a 12ª vida está se aproximando no corredor. Meu irmão em Cristo, foi a melhor decisão que tu tomou hoje. Reatar a aliança com Jesus. Eu vou repetir o que eu estou falando e vou falar a terceira vez. Pode estar em casa e estar perdido. Pode ser dracma perdida. Pregador, mas já tem roupa. Apresenta a roupa na porta do céu, vê se entra. Se o teu coração precisa reatar, mais uma vida se chegou à minha esquerda agora. Se houver mais um momento e agora, eu vou orar agora. Eu te espero chegar no altar. Aleluia! São 13 vidas no altar. Se houver a 14ª, eu falo para os irmãos o que está acontecendo nos céus. A Bíblia diz que tem festa por um, irmão. Imagina por 13. Tu vai para o céu, não vai? Se tu vai para o céu, tu tem que imitar o céu. Já vamos treinando para o que vai acontecer lá. Irmão, se o céu está em festa, a gente tem que entrar em festa também. Vamos fazer festa. Festa de crente é diferente, é com glória. Cada vida que eu apontar aqui na frente, tu dê um glória aí no seu lugar. Cada vida que eu apontar, tu dê um glória. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vidas para Jesus grandão. Estende as tuas mãos aqui para frente em nome de Jesus. Estende as mãos, igreja. Assim, irmão, você já está cheio da palavra de Deus. Palavra de Deus é a espada que dá poder. Eu estou pregando há quase 1 hora. O poder não é para ficar parado em ti. Estende as mãos para cá agora. Tu já vai usar o poder que tu recebeu esta noite. Ora como se fosse vocês aqui na frente agora. Apresente estas vidas diante de Deus. Fecha os olhos, igreja, e ore comigo. Pai eterno de bondade, 13 vidas se apresentam no seu altar. Senhor, o que passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história.